Boa noite. A partir desse momento, nós estamos dando início a mais uma live do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. Eu sou a Neuza Porto. Hoje nós teremos um estudo em Maurício, com o Geraldo Evangelista, que já chegou. Vou te chamar aí, Gê. Boa noite, Adelma. Boa noite, Rosemary. Boa noite a todos que chegaram aí. Nós estamos... Ei, Gê. Tudo bem, Olá, querido? tudo Olá! bem? Opa, chutei um Tudo? negócio aqui. Tudo bem. Então, eu cheguei agora também. Nós vamos começar esse estudo hoje, cujo tema é honrar pai e mãe, né? E já dando boa noite a todos que estão chegando, a Michele, ao Maurício, ao Gilson. Boa noite a todos. Hoje, a gente sempre Diga, pergunta no início, né? Se você quer fazer oração no início ou no final. eu gosto de fazer oração do final, Então é sua. porque minha voz já tá Boa noite ao aquecida, já tá Rony, tudo no Vanusa. lugar. Tá bom, a voz está aquecida e já pegou o embalo, né? É, já tá no clima, já tá com auxílio dos amigos espirituais. Isso. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Tidinha. Gente, o som tá bom, a imagem tá boa. Conta aí pra gente como que tá, se tá tudo ok. Você tá me ouvindo bem, Gê? Ouvindo, falar que nem o Romeu Zema, eu ovo bem. Ah, que bom que você ouva bem. Você viu esse Ai, dia que o ai. Romeu Zema lançou essa na entrevista coletiva na coletiva de imprensa? Aí a Eu não repórter vi ele falando, eu vi a repercussão depois. perguntaram pra ele como é que é isso, você tá ouvindo bem? Ele, eu ouvo bem. Opa, opa, eu ouço bem. Corrigiu a tempo, né? É. Quem Corrigiu nunca, a né? tempo. Quem nunca? Quem nunca? Então, o pessoal tá falando que o som tá legal, a imagem tá legal, então eu acho que nós já podemos dar início, né? Para Sim. aproveitar bem o tempo. O assunto é vasto, né? Oh, E nós então vamos fazer a oração de abertura, lembrando que da mesma forma que numa reunião pública a gente pede orientação dos mentores, para o palestrante, pede que a gente possa receber passes e orientações internas durante o estudo. Às vezes a gente está numa reunião pública e orando por algum parente, por algum amigo, por alguém que está precisando de oração. Essa é a nossa reunião pública. Nesse momento atual, é a nossa reunião possível. Então, que a gente se comporte, peça e entre em sintonia com os mentores da mesma forma que a gente faria numa reunião pública, né? Numa reunião presencial. É isso. Então, vamos nos preparar para esse estudo. Amado Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, buscando a Tua bênção, o Teu amparo, a Tua luz em nossas vidas, a luz da sabedoria, a luz do coração em paz, a luz da compaixão. Que o Senhor toque os nossos corações em todos os níveis, para que possamos a cada estudo nos aproximar um pouco mais daquilo que se espera do ser humano de bem. Que o Senhor seja conosco hoje e sempre, que o G, o palestrante da noite, possa falar segundo os teus ensinamentos, segundo a tua inspiração, que assim seja. que assim seja. Então, G, a palavra é sua.
Então vamos lá, né? Primeiro aqueles Vamos lá. recadinhos de sempre. Casa com cachorro, a gente sabe bem como é isso. Não Eles é? estão tranquilos e serenos, mas a qualquer momento pode ser que aconteça uma latição louca aqui. Espero que não, eles vão se comportar. E a neném também, né? Que em casa tem bebê e bebê também é aquela aventura. Então Imprevisível, pode. né? É. Então se tiver alguns ruídos ou sons aí diferenciados, pode ser essas coisas. Então, hoje, a pedido da Neuza, ela me convidou mais uma vez para ter essa conversa aqui com todos vocês. E aí, a princípio, ela falou assim: escolhe um tema. E aí eu falei: nossa, eu estava apertado no serviço, aquela confusão. Eu falei: não, agora eu estou sem nem ideia de que tema. Aí ela falou: não, mandei um tema para você. Aí mandou. Aí na hora que veio o tema, eu. Não, né, deu aquele taque inicial assim. Aí ela falou: não, você quer outro? Eu falei: não, se é esse, vamos que vamos. E na minha rotina, né, desses dias de encontro, de conversa, em forma de palestra, sempre que vem um tema, eu já começo a olhar ele no primeiro instante. Então, hoje conversando com a Neuza, eu até falei isso com ela. Vem a temática, eu já começo a perceber. Eu olho a rua, eu gosto de observar o cotidiano, buscar histórias que já aconteceram comigo, porque para ilustrar eu acho que fica mais fácil. Então, a temática de hoje, o tema da palestra de hoje é honrar pai e mãe. Isso é muito abrangente. Então, a primeira coisa é tentar limitar, só que limitar sem perder a qualidade. E aí eu vou começar com uma historinha. Eu gosto sempre de ilustrar com uma historinha, porque eu sou professor e um lugar que tem história é tal de escola. Vai ter história na escola, sim. E aí eu conheci uma história e aí eu resolvi aplicar ela na minha escola. Na escola tem a questão de módulo 2, que é aquele horário que o professor fica junto com a especialista, a pedagoga da escola, e a gente tem atendimento a pais. E aí nesse determinado dia, estava chegando o dia dos pais. E ainda estava no ensino presencial, não era remoto não, isso foi em 2019. E a professora de inglês tinha mandado um dever de casa pedindo que a criança dissesse em inglês características do pai, que poderiam ser físicas ou características emocionais. E aí isso começou a repercutir no Facebook, porque a professora, a mãe foi no Facebook e já deu uma escrachada assim na professora na rede social e marcou a escola e tudo mais. Eu falei: esse negócio vai dar problema, né? E aí no dia seguinte eu estava nesse horário de módulo 2 com a minha especialista e essa mãe chegou na escola para discutir a conduta da professora em fazer essa solicitação. E aí ela começou a falar, e eu estava por ali, aí a especialista foi e me chamou para participar da conversa e perguntou a minha opinião sobre. E aí a minha esposa tinha feito um curso e ela tinha conhecido essa história como exemplo, e eu fui e apliquei a mesma história na mãe. A mãe começou a falar: o pai é isso, é aquilo, o pai desse menino usou palavrões. E eu falei: ela não presta, é isso, é aquilo. Pois é, e tal, né? E concordando com a mãe. Então primeiro você traz ela pro seu lado. E depois, quando ela me deu a Eu que não oportunidade de quero falar, discutir perto de você, Gê. isso. Aí eu fiquei ouvindo e logo em seguida eu perguntei pra ela assim: vocês namoraram muito tempo? Aí ela falou: a gente namorou um tempo. Então eu pensei, não foi só aquela, né, o dito uma noite. Eles tiveram um relacionamento. Então se ele é tão ruim assim, ela ainda teve um relacionamento. E aí nessa conversa, para finalizar o assunto, eu falei com ela assim: nossa, imagina se num dia de uma festa da sociedade e tal, antes de vocês namorarem, ele tivesse sofrido um acidente de carro e morrido, desencarnado. Aí a mãe, que estava naquela agressividade, ela parou e falou assim: uai, o meu filho não existiria. Eu falei: pois é. Então tem pai. Tem pai. Não existe ninguém sem pai e sem mãe. E aquilo deu nela um choque, sabe? Então eu falei assim: ruim, 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 ruim. Ele te deu
talvez não, né? O maior presente que você diz ter na vida. Que se seu filho é um tesouro, seu filho é toda essa maravilha que você está relatando, então por mais que ele seja esse pai que você diz que ele é, mas ele é o pai e ele te deu esse presente. Aí ela acalmou, foi embora e, né, e mudou isso. E esse foi um ensinamento que eu tive na prática, que eu consegui aplicar na prática, é que não tem filho sem pai. Todos nós temos pai, temos mãe. Então, a primeira conversa assim que talvez seja difícil de repente de alguns colegas aceitarem, é porque eles falam assim: "Ah, eu não tive pai". Teve pai, você pode ter um pai que não participou da criação, enfim, mas existem motivos e razões para que a vida tenha caminhado com esse fluxo. Mas o pai ou a mãe existiram em algum momento, porque na lei natural, um filho humano, vamos falar assim, né? Porque a gente tem alguns seres que têm geração espontânea em alguns casos, ou por brotamento, ou por muda, enfim, as plantas, mas nós, animais, a gente precisa de um pai e de uma mãe. Então, eu começo sempre trazendo essa reflexão, que às vezes pode chocar um pouco, tem pessoa que vai ser contra, mas quer queira, quer não, você pode não ter conhecido, mas um pai e uma mãe existiram, namoraram, ocorreu uma fecundação, gerou um gaveta masculino com feminino, gerou um óvulo fecundado que sofreu diversos processos biológicos até gerar esse bebezinho que Sim. hoje, né, é um Deixa eu adulto. fazer uma parte aí, mesmo no caso que não houve o namoro, porque existem Uhum. banco de esperma hoje em dia, né? Então, às Sim, vezes, o pai biológico é de um banco de esperma, mas mesmo assim, houve um pai, é a metade do DNA, é. dos pares de cromossomos. Então, assim, mesmo nesse caso, houve um pai, né? Não tem jeito de ser por brotamento, igual você falou. A Helena, ela fala, a Helena é minha esposa. Ela conta muito essa história para os meninos na escola, ela é professora também, da historinha do café com leite. Misturou o café, misturou o leite, virou um café com leite. Tem jeito de separar? Aí a criança fala, não. Então o papai e a mamãe. É um pouquinho de café, um pouquinho de leite, nós somos a misturinha. Nós somos o café com leite. Então, é muito importante falar isso, Neuza, é muito importante porque quando a gente vai falar dessa questão do honrar pai e mãe, se a gente se esquecer que existiu um pai e uma mãe, essa questão da honra ela já não existe, porque ela parte desse princípio inicial até de entender. E amplio. Aí agora eu vou para uma parte um pouco mais mística. Do sol como pai, da lua como mãe na família universal, ou pai celestial, ou a mãe natureza. Então existem terminologias aplicadas a essa nomenclatura do pai e da mãe que permeiam a nossa vida não somente com pai e mãe biológicos, existem outras atribuições aí que têm os seus, vamos chamar aqui de mistérios, que não vai ser a temática específica dessa conversa de hoje, mas que também cabe depois. Por isso que eu falei, o estudo é muito amplo. Se a gente for falar da mãe natureza, a gente vai para um outro caminho. Então, mas que Ah, não mas vai você ser abordado. abriu um comichão, mas eu quero falar agora. Então fala. Essa questão do Sol como pai e da Terra como mãe é uma visão mais cósmica, mas Uhum, ela é tão real quanto a fusão dos gametas e café com leite. Porque sem sim. a luz do Sol incidindo na Terra, não haveria vida. Sem a Terra para receber essa luz e fazer com que ocorra todas as reações bioquímicas, também não haveria vida. Então, o Sol como pai e a Terra como mãe é uma visão cósmica, mas muito apropriada. Porque hoje eu fiquei tendo essa imagem na minha mente, várias vezes vinha das substâncias da Terra, todas as Uhum. substâncias, minerais, água, tudo que a Na Terra tem, nutrição da mãe, né? Porque a mãe como nutre. exatamente como nutrição. Da mesma forma que a mãe gera o leite, o filho que está sendo gerado no ventre, ele está sendo gerado das forças da Terra, do Uhum. alimento, do corpo da mãe, que são os elementos da Terra que materializam no corpo e depois voltam para a Terra de novo. Então, como se a Terra estivesse tomando consciência e voltando a ser ela o tempo todo. Isso é uma coisa maravilhosa de se procurar visualizar isso, como que é a vida da própria Terra passando pelos nossos corpos.
É, né? é muito fantástico. Mas, como se Vamos diz, lá, isso né? dá Não dá pano para tempo. manga É. e nós vamos para um outro lado. Então, como sempre, uma coisa que eu gosto de fazer é conceituar, né? Ir lá no dicionário buscar a etimologia da palavra e fui lá no honrar. Honrar é um verbo transitivo direto e ele expressa glória ou louvor, venerar, reverenciar. Então, nós vamos pensar hoje o honrar como reverenciar. A etimologia ela vem do latim, vem de honrare, palavra honrar. O pai é um substantivo masculino, que é aquele que tem ou teve filhos, genitor, progenitor. E aí eu abro um parêntese aqui do dicionário que fala assim, ó, quem tem ou teve. Não existe ex-pai. A pessoa é pai. Assim como não tem ex-mãe. A pessoa foi mãe. Pode ser que o filho não esteja mais encarnado, mas ele continua sendo o pai e ela continua sendo a mãe. A mãe é aquela que gerou, deu à luz ou não, e criou um ou mais filhos. Então é muito bonito e vem de mater, da maternidade. Então, às vezes, uma palavra origina a outra e as pessoas esquecem que tem essa formação etimológica aí das palavras. Então, só para a gente ilustrar. O capítulo Honrar Pai e Mãe está lá no Evangelho. É o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título dele é Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E ele é um capítulo que ele é subdividido e ele vai criando uma construção. Eu que sou professor, que gosto da construção pedagógica, a gente fala que existe uma sequência pedagógica. Ele vai construindo um raciocínio até chegar no ápice. E o capítulo ele termina num ápice que faz com que você queira ler o capítulo seguinte. Então, quem tiver oportunidade, tiver o Evangelho em casa, sugiro que leia o capítulo inteiro, mas leia degustando, saboreando o capítulo. Então, hoje a proposta do honrar é nós vamos falar de amor. Amor aos nossos pais, mesmo que eles não correspondam. E isso é outro ponto muito importante, porque é um amor, essa questão do honrar, é um amor que ele não é uma troca. Quer dizer o seguinte, se meu pai me ama, eu amo ele de volta. Não. É uma ação sua. Você tem que amar. O exercício de amor é um exercício de honra. Os pais, eles são os grandes tesouros que a divindade colocou em nosso caminho. A gente nasce bebezinho ainda, eu fico observando a minha filha. Ela olha pra mim, quem é pai, quem é mãe, sabe disso, não é babação. A gente consegue ver o amor transbordando deles para nós. Ao acordar e rir, coisas assim que a gente, enquanto adulto, depois vai perdendo, mas o bebezinho ele tem genuinamente. É um amor tão grande, maravilhoso e gratuito, porque a gente já nasce sabendo. Acaba que a gente vai se perdendo ao longo do nosso processo encarnatório. Mas se a gente conseguisse preservar esse amor genuíno pelos pais, seria muito mais fácil a nossa trajetória na vida. Porque aí o exercício de amor ele alcançaria outras esferas. Eu exercito amar meus pais, aí eu amo meu vizinho, amo meu colega. É um exercício de amor. Então, mesmo que possa parecer que aquele pai, que aquela mãe não mereça, isso não cabe ao filho definir. O filho simplesmente, a ele compete amar. Então é o primeiro ensinamento simples, mas muito, muito, muito valioso. E entender os pais como um tesouro que nós temos na terra. Algum comentário? Tem. Eu estava a constelação familiar trabalha muito isso, né? Eu acho Uhum, que a constelação familiar foi uma forma de fazer, eu não sei se seria a palavra adequada, psicoterapia, se seria adequada nisso, uhum, mas uma forma de trabalhar assim essa reconciliação com os nossos antepassados, que foi uma forma que o Bert Hellinger viu assim que a maioria das pessoas tinha um problema com isso, precisavam ser curadas. Qualquer relação que a gente tenha com marido, mulher, filho, os amigos, pode ser ter como interferência essa relação que a gente teve com pai e mãe.
Então, nessa constelação familiar que eu estava, aí uma pessoa falou assim: eu não tenho que amar pai e mãe, eu não tenho que honrar pai e mãe, porque meu pai e minha mãe me abandonaram, né? E quem estava era o constelador, eu não sei se essa é a palavra, era o Andrei Moreira, e ele deu uma aula disso que você está falando, de talvez a palavra amor não seja, porque o amor, esse amor afetivo que a sua filha recebe de você, ela acorda e sorri, mas ela recebe isso de você. Uhum, Antes dela aprender a sorrir para você, você aprendeu a sorrir para ela, né? uhum, Mas esse honrar pai e mãe, ele serve também para as pessoas que foram abandonadas, mesmo que não foram abandonadas afetivamente, mas materialmente, mas que foram abandonadas afetivamente. Porque algumas pessoas foram criadas pelo pai e pela mãe, mas foram abandonadas afetivamente, ou pelo pai, ou pela mãe, ou pelos dois, uhum. né? Mas enquanto a pessoa não faz esse caminho de reconciliação com os pais e compreender o que Jesus quer dizer que nesse trabalho que você teve de pesquisa, de aprofundamento, até que nível que isso vai na nossa vida, a pessoa sofre. Porque Sofre. papai e mamãe são a raiz nossa na terra. É. Indiferente do mérito e indiferente de quem seja. Então, assim, todo o trabalho da constelação familiar foca nisso, que é uma coisa básica que já está lá desde o primeiro mandamento, o Antigo Testamento, lá nos 10 mandamentos, que são resumo. Jesus traz isso de volta e esse estudo ele é importante por causa disso, porque mesmo quem não teve essa presença amorosa de papai e mamãe, tem que assistir essa palestra até o final. É. Porque são duas coisas muito importantes, assim, sendo. A gente não quer. A gente às vezes fica com medo de usar as palavras para não Uhum. ofender o coleguinha, né? Mas os coleguinhas vão entender que hoje o nosso papel não que seja ofender, mas que seja talvez fazê-lo refletir. Nós temos um débito muito grande com o nosso pai e com a nossa mãe, porque eles nos deram a oportunidade ou o presente mais valioso, que é a oportunidade de estarmos aqui encarnados. E não tem nada que a gente faça que seja capaz de pagar por isso. E a mãe é uma coisa interessante, porque até uma frase que a constelação fala, e eu assistindo uma palestra do Divaldo, ele também falou isso. Quando ele foi falar da mãe dele, ele fala que a mãe ela se coloca à disposição da morte para ter um filho. É muito forte isso. A mulher ela se É. colocar à disposição, ela pode morrer para gerar um filho. E ela faz. Ela faz e faz tranquila, não de forma geral, ela faz tranquila, serena e ela se coloca como uma co-criadora da obra de Deus na Terra. Então, assim, é Deixa eu muito só fazer uma. O bonito. Andrei falou sobre isso também. Mesmo a mãe que abandonou o filho depois do nascimento, ela decidiu tê-lo. Ela Exato. só levou a gestação até o final porque ela tomou a decisão de dar a vida para aquele filho. Que Uhum. por inúmeros motivos ela pode, talvez, não ter conseguido criá-lo, a gente não cabe a gente julgar, mas a decisão de não interromper aquela vida é que possibilitou que o filho nascesse. Então, isso é muito importante. É essa mãe que, mesmo que abandonou o filho, ela se colocou à disposição da morte para ter esse filho, para permitir que ele vivesse, Eu né? até anotei, o que eu vou ler aqui, eu tô lendo mesmo, é uma transcrição dessa conversa do Divaldo. Ele falou o seguinte: aos chamados pais solteiros, e ele coloca uma aspas assim, ó. Ele fez a mãozinha, né? Os pais solteiros. Que sorte a nossa de sermos filhos de pais corajosos que desrespeitaram os falsos códigos de uma sociedade indigna que se veste de uma ética que não respeita para parecer aquilo que não são. Amemos a mãe que teve coragem de enfrentar essa sociedade para ter seu filho sozinha. Então, é,
É Sábio, isso. Divaldo, hein? E eu tenho esse exemplo dentro de casa, né, Neuza? Você conhece muito bem. A mãe da Helena, que é a minha esposa, ela, vou usar o termo da sociedade, ela foi mãe solteira. Então, a minha esposa, ela não conheceu presencialmente o pai dela, nunca teve contato com o pai. Ela sabe o nome do pai, mas por razões diversas, a mãe preferiu fugir do pai que alegava uma questão, enfim. Então, ela foi mãe solteira. A mãe dela, né? A dita mãe solteira. Então ela teve que enfrentar toda uma sociedade, é, como bem diz aí, indigna, que veste de uma ética que não respeita para parecer aquilo que não são. Então é o exemplo, né? Quantos, vamos pensar aí, quantas mães que foram colocadas. E aí, é, tem uma passagem também nessa conversa com o Divaldo, eu aprendi muito. Com o Divaldo você vai ouvindo e vai aprendendo, né? Você vai É, anotando, vai observando e tal. Ele fala, ele fala bem claramente, a gente vive uma época de tão pouca ética e os pais são os tesouros. Ele repete aquilo que está no Evangelho. Os pais são tesouros. Porém, a nós não cabe julgar, não cabe competir, porque a gente ainda é pequeno ante aos nossos pais. O que eles fizeram para que para a gente estar aqui ao longo da trajetória deles, o mínimo que a gente pode fazer é honrá-los. E esse honrá-los é o amor associado ao respeito e talvez a palavra, vamos falar assim, gratidão, mas não uma gratidão cega. Porque depois, o que a gente vai ver aqui na frente nessa conversa, é que não é aquilo assim, então meu pai fala e eu faço o que meu pai manda. Não é isso. A honradez, ela não vem disso, daqui. Ela vem uma honradez daqui, de um exercício de amor, um exercício de compaixão, um exercício de admiração pelo exemplo que entre as opções que os foi apresentada, eles preferiram ou optaram, através do seu livre-arbítrio, em nos ter, quando poderiam simplesmente não ter o feito. Em alguns casos, é claro. Então eu achei interessante você colocar essa questão de que honrar não é cumprir, fazer cegamente tudo que os pais pedem, porque existem pessoas sem ética, sem moral, sem caráter. Algumas dessas pessoas são pais e são mães. Algumas dessas pessoas manipulam inclusive os filhos. Então, cabe aos filhos que reconhecem esse traço de caráter no papai ou na mamãe compreender o grau evolutivo deles, não ceder à manipulação e ainda assim honrá-los, né? Olha que tarefa complexa é essa, né? muito, muito. Muito, E esse é um porque honrar não é ensinamento. fazer tudo que o outro pede, nunca é, né? Exato. E esse ensinamento de honrar pai e mãe, ele é tão forte que você já mencionou hoje, mas eu só reforço que ele vem no Velho Testamento, ele vem nas leis mosaicas, ele é reforçado por Jesus, então ele reenfatiza isso e ele é trazido também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele está aí no passado, num passado menos passado e no presente. Então ele vem permeando as revelações. Moisés, Jesus e o Jesus, Espiritismo exatamente. sempre falando dessa questão do honrar pai e mãe. Então, Ainda tem lá no... promessa, né? Não, e é interessante, Neuza, até peguei essa frase aqui, eu não sei de onde que veio, sei sim, mentira. É do estudo da FEB que eu estava assistindo, o cara falou assim, eu não lembro quem era o palestrante, ele falou assim, ele é o primeiro mandamento com promessa. E aí eu Tem fui uma falar, pera, promessa aí. deixa eu parar aqui e observar os outros mandamentos. E os outros É. mandamentos que vêm antes dele não são promessas. Esse é honrar pai e mãe. Então, eu me comprometo a honrar, porque essa honradez, ela vai gerar uma série de ações na minha vida, filho, enquanto espírito encarnado. E tem Então, a parte por promessa esse também, caminho. né? A fim de que tenha vida longa na terra. Eu acho que complementa nessa. Quer dizer, se você fizer isso, você vai ter essa vida longa. Eu não Aham. acho que é em tempo de vida, mas é uma experiência de vida, de profundidade de vida, né?
Porque quem não honra pai e mãe, como que vai experimentar a vida na plenitude? Tem uma coisa muito simples que é assim, ó, ficar de mal com os pais é perder tempo com o lado negativo da vida. Só que esse ficar de mal, não ficar de mal, assim, tô de mal, você não vou conversar. É esse estar de mal, pegando até novamente o exemplo da minha esposa que não conheceu o pai, e ela relata, quem tiver a oportunidade de conversar com ela, que a partir do momento que ela fez as pazes com esse pai, que ela sequer, né, conheceu presencialmente, a, a coisa mudou. A vida dela tomou um outro percurso. Ela se abriu para outras oportunidades que de repente estavam ali perdendo energia, preferindo esse lado negativo de ficar de mal, de malzinho com o pai, sabe? Então isso é um reflexo muito forte do nosso egoísmo, que é o final, é o que eu vou comentar lá no final, já dando um spoiler aí, da instrução dos espíritos no que diz respeito a isso. O tanto que o nosso orgulho e o nosso egoísmo faz com que nós tenhamos essa postura de ficar de malzinho do pai ou da mãe por questões que às vezes são tão insignificantes diante da grandiosidade que é a ação de ser pai e de ser mãe. Então nós na posição de filhos temos que começar a observar um pouco mais essa doação que eles fazem e que você como mãe fez, eu como pai também estou fazendo, estamos fazendo em relação aos nossos filhos. Então, e nós somos filhos também, então a gente tem que voltar e observar essa relação com os nossos pais. Então, às vezes, cabe até esse comentário aqui, às vezes a pessoa, o pai já desencarnou ou a mãe já desencarnou. E a pessoa, meu pai morreu e eu fiquei de mal do meu pai. Não tem problema não, dá para ficar de bem agora. Dá para ficar de bem, porque esse ficar de bem é ficar de bem consigo mesmo e automaticamente ficar de bem com o outro. E aí você se libertar dessas amarras para conseguir prosseguir no seu processo de desenvolvimento espiritual. Então essa trajetória. Você, tranquila aí? Eu gostaria de dar um testemunho assim curtinho sobre isso. Sim. Eu tive muito problema na minha relação com o pai. E por muitos anos, até que eu conheci o Espiritismo. Mas o resumo dessa história toda é que eu tinha um sofrimento muito grande. O sofrimento era meu. E eu tinha muito pesadelo, era como se tivesse um nó na minha personalidade. A partir do momento que eu conheci a doutrina espírita e que eu busquei a reconciliação, foi como se desmanchasse um nó que amarrava a minha vida. Então, assim, porque às vezes a gente fala assim, e a pessoa pensa assim que a nossa vida foi uma maravilha com o papai e com a mamãe. Né? Não, assim, eu posso estar nesse estudo hoje com você, porque se fosse antes, talvez eu nem participasse desse estudo. Sabe? Talvez eu nem participasse, porque eu pensava assim, como que alguém vai falar isso e não sabe o que aconteceu comigo? Né? Que alguém pode pensar isso, eles não sabem o que aconteceu comigo. Bom, eu sei o que aconteceu comigo, então o que eu quero dizer é que a partir do conhecimento do Evangelho de Jesus, a partir do conhecimento da doutrina espírita, eu pude entender essa relação de parentesco de acordo com a doutrina espírita, por que eu tinha que nascer naquela casa, por que eu tinha que ter aquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos, né? Compreender isso tudo e começar a olhar assim, tá, então o que foi de bom que eu tive com esse pai e com essa mãe? Né? Aí já entra a história do café com leite. Eu tenho o olho verde do meu pai. E não são só os traços físicos, né? Não, claro que não. As Eu características fiz de um exercício. caráter, Eu fiz um exercício na escola com os meus estudantes e eu perguntei assim: o que você tem do seu pai e o que você tem da sua mãe? É nas aulas iniciais para conhecer os meninos. Eu fiz essa pergunta e falei assim: se você não conheceu seu pai ou sua mãe, normalmente a sua mãe ou a sua avó fala assim: nunca vi. Você faz isso que nem o seu pai, que nem
Sabe, a própria mãe solta isso, essas chamadas mães solteiras, né? Que eu não gosto desse termo, mas enfim, só para ilustrar, falar, você faz isso que nem seu pai fazia. Então, tá aí, né? O café com leite é inevitável, mas não só fisicamente, até os traços de ordem espiritual, moral, Sim, porque existe, a gente sabe disso, né? As questões de afinidade, as questões de necessidade no processo reencarnatório, mas nós vamos chegar lá. É importante comentar que essa questão de falar de pai e de mãe, ela vem mencionada por 3 evangelistas. Não é o Geraldo Evangelista, né? O Marcos Evangelista, Lucas adoro o quarto Evangelista, evangelista. é, e Mateus Evangelista. Então, em 3 evangelhos, eles vêm trazendo e reforçando essa passagem do honrar o pai e mãe em diferentes momentos. E lá em Êxodo, que foi o que a gente comentou, capítulo 20, versículo 12, também vem a questão das escritas, né, dos mandamentos, que vem falando sobre isso. E aí, no livro Evolução em Dois Mundos, tem uma. Eu não sei se o termo mais correto é esse, não, tá? Mas é como se fosse uma releitura dos 10 mandamentos. Então, ele cita os 10 mandamentos e coloca assim: os 10 mandamentos recebidos mediunicamente pelo profeta brilham ainda hoje no alicerce de luz na edificação do direito dentro da ordem social. A palavra da esfera superior gravava a lei de causa e efeito para o homem, advertindo-o solenemente. E aí, nesse do honrar pai e mãe, ele vem transcrito assim: lembra-te de que a dívida que tens com teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Ou seja, a dívida está aí, quer que você queira, quer não. Quem te deu a oportunidade de estar aqui encarnado nesse momento na Terra são seus pais biológicos dessa vida. Isso é uma dívida que você não vai ter como pagar, porque você, pelo menos nessa vida. Ou talvez você é pai deles e tal. Né? Mas de forma geral, se for pai deles, não é do mesmo ser. Ser, quando eu digo encarnado, porque o espírito a gente sabe que é um só. Mas lembra-te que a dívida para com teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Então essa é vamos chamar de releitura do mandamento honrar pai e mãe no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele vem ampliar essa questão dos 10 mandamentos. Está lá. E, dando prosseguimento ao Evangelho, tem uma outra passagem de constituição dessa questão de honrar pai e mãe, que ela faz uma ampliação da percepção familiar, que é aquela passagem assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Muita gente não conhece essa passagem ou tem uma certa estranheza em relação a ela. Vou ler a passagem e depois a gente vai falar sobre. Está lá em Mateus 46-50. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus vai e responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pergunta ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Então, dentro desse capítulo do honrar, vem e traz esse texto. E aí você lê e fala: peraí, honrar pai e mãe. Ao mesmo momento, a mãe de Jesus está lá chamando por ele. E ele vai e fala: não vou lá não. Não vou lá não, porque meu pai e minha mãe são vocês. E aí? Ele não está honrando, ele está deixando de honrar? Como é que fica, né? Então, como é que fica? Então a gente volta primeiro naquela questão que a gente estava comentando. Honrar não é ser subserviente. Então, se o pai pedir para fazer algo, por exemplo, que é contra a lei civil, você vai seguir o pai ou vai seguir a lei? Honrar é dignificar aquilo que você está recebendo a partir das suas próprias ações de cumprimento, de caridade e de amor. Então, exemplo, se esse pai
é um pai que está querendo que o filho cometa algo que é contra a lei, e o filho já entende, ele honra o seu pai, não é obedecendo. Ele honra o pai, mostrando que ele aprendeu nesta vida que aquilo não é correto, de acordo com a lei civil, com a lei dos homens, enfim, e através das suas ações de cumprimento, seja ela de lei, de caridade. Então a honradez, ela se vem aqui, pai, você me deu, mãe, vocês me deram um presente maior que é a vida. O que eu vou fazer com essa vida que eu recebi? Eu vou transformá-la em algo maior. Vou praticar o cumprimento das leis da sociedade que eu vivo, eu vou agir com caridade e amor ao meu próximo. Então honrar não é simplesmente ser subserviente. O honrar tem relação direto com essa questão. É dignificar aquilo que você recebeu. Recebi a vida, mas ao longo, né? Vamos pensar nos. Não vamos sair da esfera dos pais problemáticos. Você aí, mãe da Júlia, você ensinou para ela um tanto de valor, um tanto de coisa ao longo desse processo. E aí é muito bonito e ela honra quando ela pega aquele ensinamento que você deu a ela e ela transfere isso para a vida dela como um aprendizado. Isso é o maior papel, ou talvez a palavra mais correta, ou o exemplo mais claro do que seria esse honrar. Isso é um honrar. Então vai para uma esfera diferente. E aí quando a gente volta nessa ideia lá de Jesus, que Jesus fala, peraí, quem são meus irmãos e tal? Não é que ele não está respeitando a mãe, minha mãe me chamou. Só que eu estou aqui agora com vocês, no momento que eu estou fazendo um serviço que vamos chamar de evangelização e tal. Nesse momento, eu honro a minha mãe estando aqui com vocês, fazendo aquilo que me é devido fazer nesse momento. Então, é uma releitura que não é de muito fácil compreensão, que você tem que ler, reler, ver nas entrelinhas. Ali tem muita coisa, igual eles falam, mas Jesus tinha irmãos? O que são os irmãos? Aí eu fui lá recorrer no vocabulário, que primos poderiam ser considerados, não é que eles eram considerados irmãos, não tinha no vocabulário diferença entre irmão, primo, todos aqueles que eram aparentados poderiam ser chamados de irmãos. Então quem que estava lá fora? Era Maria? Maria com quem? Aí o livro até, no livro de Humberto de Campos Boa Nova, ele supõe, ele fala que poderia ser Levi, Tadeu, Tiago Menor, que são filhos de Maria de Cleófas, que é parenta de Maria. Então, possíveis primos, era do clã familiar. Então, que se fosse ele chamando, ele não ia parar algo que ele estava fazendo, que era importante naquele momento, a fim de atender um simples não, vamos diminuir, mas ele não deveria parar aquilo que era o dever dele naquele momento social, como caridade, como forma de amor, para atender a mãe que poderia esperar um pouquinho ali ele terminar. Ô, Gê, eu prometi pra mim que eu não ia te interromper mais, mas eu vou. Olha Esperei aqui. que seu som sumiu. Ah, não tô acreditando de novo. Sumiu? Tá me ouvindo agora? Sumiu seu som aqui. Nossa, mãe. Tá, não vamos sair Gente, não, tá, Neuza? não. Não tô conseguindo te ouvir. O seu som Continua. sumiu da tela. Eu vou Continua. continuar, tá? Porque senão a gente perde a live depois. Enfim, esse processo de honrar também é um aprendizado. Ele tem muito a ver com o que a Neuza falou no início, sobre o aprendizado da constelação familiar, e que diz respeito ao seguinte. É como se fosse um triângulo. Você vai pensar num triângulo, 3 pontas. De um lado tem a palavrinha aceita, do outro lado tem a palavrinha apoia. Então, quando se tem uma ação, aceitar, aliás, apoiar, talvez seja, aliás, aceitar seja pouco e o apoiar seja muito. E falta um ponto central no meio que forma esse triângulo. Eu vou dar um exemplo social também. Tem um filho que ele se torna, criminoso, ele é traficante. Ele comete um crime hoje social, que é visto na sociedade como algo equivocado. Se o pai ou a família aceita
tá ali, aceito e tal. Se ele apoia, é capaz do pai ir lá vender droga com ele. Porque são extremos, o aceitar e o apoiar. O ponto do concordar, aquele concordar, não é o concordar também aqui, é o trazer para o coração. Porque a honradez, ela se dá a partir do momento que você concorda, mas esse concordar, ele é apoiado naquilo que eu disse antes, através do cumprimento da lei, do amor e da caridade. E isso não é fácil de acontecer, porque quando eu retorno nesses dizeres que a própria Neuza comentou aí, tive problemas com meu pai, tive problemas, eu aceito, eu apoio. Quando eu concordo, o concordar é assim, olha, eu entendo o que ele fez, tá tudo certo, ele fez o que ele poderia ter feito naquele momento, com o entendimento que ele tinha, naquele instante, naquela época da vida dele, naquela época da minha vida, e eu acolho no meu coração. Acolho simplesmente porque eu estou honrando. E aí a palavra que é tida nessa questão da constelação familiar é o concordar. Então eu concordo. Esse concordar com essa característica de entender que tá tudo certo, porque foi o que poderia ser feito naquele momento, com todas as condições que foram apresentadas, e foi o que deu para fazer. E daí, o capítulo 14, ele vai e caminha para a instrução dos espíritos, que é um texto de Santo Agostinho, que é de 1862. E esse texto, eu falo assim, pessoal, se vocês não puderem ler o capítulo inteiro, mas pare e dê uma lida na instrução dos espíritos. O texto chama A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Porque a gente entra numa esfera muito mais próxima da doutrina espírita propriamente dita. Porque às vezes tem pessoas que são simpatizantes e desconhecem. Eu gosto do espiritismo, assisto uma palestra e tal, mas não é um estudioso. E aí nessa parte ela vai mais na raiz da doutrina espírita. E aí ele é taxativo no texto. Ele fala, a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Aquele que é egoísta pensa em si e é ingrato. Simples assim. Para ir a Deus existe uma senha, que é muito fácil a senha, difícil é praticar, que é a caridade. Não há caridade sem esquecimento de ultrajes e injúrias, e muitos espíritos deixam a terra carregando consigo ódios e desejos de vingança. Então a gente começa a entender a dinâmica do processo reencarnatório. O espírito sai da terra, abandona a terra, desencarna e leva consigo isso, ódio, desejo de vingança e por aí vai. Mas nosso Pai maior, que é Deus, ele é caridoso, muito caridoso. E bendito seja o dom do nosso esquecimento, porque corações infortunos imploram a bons espíritos que deem força para o momento mais decisivo da prova espiritual, que é o quê? Estar novamente encarnado e em família, e muitas vezes com aquele que nós detestamos ou com aquele que nos detestou. E isso ocorre ao longo de processos reencarnatórios múltiplos, diversos e por aí vai, né? Graças a Deus, finitos. A Helena chegou ali com a neném. Tenta, fala, Neuza. Tá me ouvindo? Tá. Então, a Helena me falou assim que você quer falar, quer dar um comentário aí. Eu vou parar, pode fazer sua explanação. Eu não te escuto, mas a Helena está te escutando dali, então você pode fazer sua colocação. Aí você dá um joinha quando você terminar, que aí eu sei que você parou. Entendi. Mas agora eu não vou fazer nenhum comentário, não. Conta para ele aí, Helena, tá? Tá. Então vamos lá. Então, nessa lógica que eu vinha comentando, uma alma encarnada, ela tem o papel de progredir. O texto ele vem falando isso. Então, a humanidade ela tem um papel. Nós estamos aqui convivendo em sociedade com um objetivo muito claro, que é progredir. Almas encarnadas têm o papel de progredir. Então, a humanidade ela está aqui com esse papel. Cada pai e cada mãe, ele passa, portanto, a ter uma responsabilidade. Imagina se Deus perguntasse: o que fizeste do filho confiado à vossa guarda?
Se Deus parasse agora, hein, Neuza, e perguntasse assim, e aí, Neuza, o que você fez aí com a Júlia? Tô vendo que o Emerson tá aí. Ô, Emerson, o que você fez com as meninas? Com a Letícia? Será que tá caminhando ela por um bom caminho? E aí seria aquele momento que a gente ia parar e refletir, opa, peraí, Deixa eu eu sou pai, pensar, sou né? mãe, o que que eu fiz? O que que eu estou fazendo? O que que eu estou ensinando? Porque os espíritos vêm com esse papel de evoluir, de caminhar. Aí é que vem uma coisa que eu achei linda nesse texto e falei com a Helena, falei, Helena, Santo Agostinho foi tão maravilhoso, ele fala, ter filhos não é uma tarefa tão difícil. Sabe por quê? Porque desde o ignorante até o mais sábio são capazes de cumpri-la. E cumpri-la com louvor. Então Ah, não o é Emerson só, respondeu aqui, ó. Coloquei as duas para cantar. então não é só simplesmente pensar, ter filho é muito difícil, eu tenho que pagar inglês, francês, natação, não sei o quê. Ter filho não é isso. Não é só isso. Então talvez seja o momento de nós pais pararmos e refletirmos sobre essa pergunta que foi feita. O que fizeste do filho confiado à vossa guarda? É perguntar aos pais. Ter filho não é uma tarefa tão difícil. Porque o ignorante e o sábio podem cumpri-las. Lembre-se que todos os males têm origem no orgulho e no egoísmo. Enfim, Deus não dá a prova acima daquela força que a gente consegue cumprir, que a gente consegue carregar. Isso também é outra coisa muito importante de ser observado. Então, às vezes fala assim, mas qual que é a aprovação daquele pai? O pai abandonou, a mãe abandonou. É claro que não é o desejo, mas a gente não entende os caminhos que Deus coloca na vida de cada pessoa. Muitas vezes o processo reencarnatório se dá a fim de que aquela pessoa ela passe pelaquela prova e consiga vencer. Mas se ela não conseguiu vencer, ela doou, deu o filho para alguém, quem somos nós de novo lá no fundo para julgar a sociedade? A opção de ter já é uma grande vitória em detrimento de não ter esse filho. Chega um dia que o culpado está cansado de sofrer e seu orgulho está enfim domado. E é então que podemos fazer um paralelo com o filho pródigo. O filho pródigo está aí. O Emerson falou para eu tirar o fone e colocar de novo para ver. Vamos lá testar. Coloquei. Testa aí, Neuza. Olha se você me ouve agora. Não, mesma coisa. Tudo igual. Enfim, então para finalizar esses dizeres, eu vou ler aqui a última frase do texto que diz assim: espíritos em suas migrações terrestres procuram se agrupar como fazem no espaço. Daí nascem famílias, unidades e homogeneidade, que em suas peregrinações se separam momentaneamente, retornam, se reencontram, muitas vezes felizes mais tarde. Muitas vezes felizes com progressos e novos progressos. Então, pessoal, eu até falei com a Neuza que quando eu fiz esse estudo eu fiquei emocionado de verdade, porque quando a gente entende a misericórdia divina e a maravilha que é o processo das reencarnações e o benefício do esquecimento, é algo assim de extrema caridade que o Pai Criador tem conosco. Porque imagina se a gente se lembrasse de tudo que a gente fez, de tudo que fizeram com a gente. O nosso processo reencarnatório talvez seria muito mais difícil. Então a caridade divina ela é escancarada para nós quando a gente se depara com essa bênção que é o esquecimento, que é o desencarnar, se preparar no plano espiritual, pedir para voltar e pedir para voltar filho desses pais, pedir para voltar pais dos filhos que estão aí, simplesmente porque a gente quer desenvolver e caminhar, evoluir, para que lá na frente a gente reencontre com aqueles que a gente ama de verdade,
com as nossas dívidas quitadas, com as nossas provações cumpridas, com as nossas expiações vencidas. E que maravilha será um futuro pleno, onde todo mundo aí vai estar anjinhos. Todo mundo nos mundos angélicos, já pensou? Então é uma coisa muito maravilhosa de se esperar, de se imaginar. Fica uma dica, estejam em paz consigo e com os pais de vocês. Lembre-se que o honrar não é concordar simplesmente com o que eles querem com que a gente faça. O honrar é dignificar o que a gente recebeu deles com cumprimento, caridade e com amor. Use isso como mantra. Honrem os seus pais e honrem suas mães, porque isso é libertador para nós mesmos, tá certo? Então, eu vou fazer a prece final. Agradeço a Neuza por essa oportunidade. Triste porque não deu para a gente interagir aqui no final, mas feliz por ter conseguido concluir com sucesso esse estudo. Em breve, talvez, né, vão voltar presencialmente, a gente não sabe como, mas com segurança. E aí, falei que se esse estudo fosse presencialmente, possivelmente agora eu finalizaria em lágrimas, mas lágrimas de felicidade, porque foi algo que me emocionou. Esse texto final de Santo Agostinho, eu fiquei bastante mexido com a leitura dele, porque primeiro ele dá um puxãozinho de orelha, mas depois ele acalanta o nosso coração com uma mensagem de prosperidade e de um futuro melhor e feliz. Então vamos fazer a nossa oração final. Vamos pedir a todos que fechem os seus olhos, elevem os pensamentos ao Mestre Jesus e que os espíritos de luz possam nesse momento entrar nos lares de todos aqueles que estão aqui acompanhando, que acalmem o coração de cada um de nós, que nos transportem para um lugar de sentimento de paz, de caridade, e que nos aproximem com os nossos coraçõezinhos com aqueles que nesta vida nos deram a oportunidade de estarmos aqui encarnados, o nosso papai e a nossa mamãe. Que nós possamos agradecê-los verdadeiramente por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Que todo o sentimento permeados nos lares, nas famílias, sejam elevados. Que tenhamos uma noite de sono tranquila. Que possamos ter o alimento, não só do espírito, mas o alimento do corpo também em nossos lares. E estendo o pedido de luz para aqueles que estão em aflição, sejam em hospitais, sejam em asilos, sejam em momentos de doença. E que todos possam ter um momento de alegria, de fraternidade e de caridade. Não só hoje, mas se Deus assim permitir, sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Eu que agradeço e até uma próxima. Muito obrigado, espero ter cumprido bem o papel. Muito bem. Gente, tchau a todos. Obrigada Adeus, a todos. pessoal, muito obrigado. Muito bem. Beijos. Obrigada.